Então, as derivadas das funções trigonométricas inversas. Se nós tivermos a função arco-tangente, função arco-tangente de x, que é a inversa da função tangente no domínio todo não tem inversa, a gente restringe o domínio de menos π sobre 2 a π sobre 2, e aí existe a função inversa dela, que é a função arco-tangente. Quem é a derivada dessa função? A derivada da função arco-tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, nós temos 6 funções trigonométricas inversas, porque temos 6 funções trigonométricas. Cada uma delas, a gente tem que falar da restrição do domínio para que exista. Temos também a função arco seno de x, que tem como derivada 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. E temos a função arco secante de x. A derivada da função arco secante de x é 1 sobre módulo de x, raiz de x ao quadrado menos 1. Então, se nós observarmos essas funções derivadas aqui, elas nos dão uma dica desse domínio dessas funções trigonométricas inversas. Então, a função arco-tangente tem como derivada uma função que é só positiva, olha, porque x ao quadrado mais 1 aqui nunca é um número negativo. X ao quadrado é sempre maior ou igual a zero quando a gente soma 1, então isso fica maior ou igual a 1 no denominador aqui. Então essa função aqui, na verdade, ela é maior do que zero. Mas qual é o domínio dessa função aqui? Essa função tem como domínio todo o conjunto dos números reais. Então, o domínio dessa primeira função aqui são todos os reais, porque ao quadrado aqui mais 1 nunca é zero nos números reais. Aqui, se a gente for olhar essa função derivada da função arco-seno, ela tem uma similaridade com a derivada da arco-secante, porque a gente tem o 1 menos x ao quadrado dentro de uma raiz e aqui x ao quadrado menos 1 na outra raiz. Quando a gente deduz, fica claro de onde que vem essa raiz, tem a dedução disso, mas a questão aqui a gente está querendo ajudar na memorização. Então, se a gente observar a função arco-seno, que é a inversa da seno, a seno tem como conjunto imagem todos os números entre menos 1 e 1. Então, o domínio da função arco-seno, o domínio dessa função aqui, são todos os números entre menos 1 e 1, todos. O que acontece com a função derivada dessa aqui? Se a gente observar, eu não posso fazer o x igual a 1 e nem a menos 1, porque fica dando zero no denominador. Então, o domínio dessa função derivada aqui é o intervalo aberto de menos 1 até 1. Por que não confunde com a da secante aqui embaixo? Olha, a inversa da secante, que vários livros vão denotar por secante a menos 1, tá, gente? Aqui, então, quando falar secante a menos 1 em algum livro, ou então seno a menos 1, tangente a menos 1, isso aqui não é 1 sobre secante, porque 1 sobre secante seria cosseno. Então, a secante a menos 1 aqui é uma outra notação da arco secante. Então, essa função arco secante, que é a inversa da função que era 1 sobre cosseno, quando a gente pensa na secante, então, vamos pensar na função secante. Secante de y. É 1 sobre cosseno de y. Essa função aqui, ó, cosseno, a gente sabe que é limitada entre menos 1 e 1. Então, quando a gente pega, por exemplo, o número meio, o cosseno deu meio, a secante vai dar 2. Quando a gente pega números próximos de zero, a secante vai para infinito. Então, o conjunto imagem da secante é de menos infinito a menos 1, união com de 1 até mais infinito. Então, tem um buraco. É um conjunto imagem complementar ao do seno. Então, quando a gente está falando do conjunto domínio da inversa da secante, o domínio dela é quase que complementar. Não é complementar porque tem o menos 1 e o 1 em comum. Então, é de menos infinito a menos 1, união com 1 até mais infinito. Esse é o conjunto domínio da função arco secante. E isso aparece aqui, ó.
Observem que o zero faz parte do nosso domínio da função derivada da seno. Por quê? Existe arcosseno de zero. Qual é o ângulo que o seno dá zero? Zero. Agora, existe arco secante de zero? Não existe. Então, se vocês observarem, todos os números entre menos 1 e 1 estão fora do domínio. Então, não dá para a gente confundir um com a outra aqui. Qual que é a raiz de 1 menos x ao quadrado? A raiz de 1 menos x ao quadrado é a do seno. O domínio só faz sentido aqui. Já aqui, lembrem que a secante fica x perto de x aqui. Do lado de fora é um módulo de x. É um módulo de x. Também essa função aqui é só positiva. Então, o domínio dessa aqui vai excluir também os pontos menos 1 e 1. Aqui entra o menos 1 e 1, mas aqui não entra, tá? No domínio dessa aqui, o menos 1 e 1 sai igual saiu do arco seno. E se a gente for estudar as funções que são as derivadas das funções trigonométricas que tem o có, né? Arco cosseno, arco cotangente, arco cossecante. É muito similar àquele que a gente viu agora. Então, eu vou até apagar esse domínio aqui, ó. E quem que vai ser a derivada da função arco cotangente? Esse aqui é da arco tangente. A da arco cotangente vai ser muito parecida com essa aqui, só que vai ter um menos. Então, se a gente tivesse aqui a função arco, se a minha f de x fosse a função arco cotangente, o que mudaria em relação ao da arco tangente que estava aqui? A gente vai acrescentar um menos. De maneira similar, quando eu estiver estudando a função arco cosseno, a derivada dela em relação à do arco seno que estava aqui, também só vai mudar um menos. E por último, a função h aqui, se for a arco cossecante, a derivada de arco cossecante, vai ter um menos aqui. E se a gente lembrar as funções derivada de seno e cosseno, então, vou escrever para ficar mais fácil de memorizar. Olha, a derivada do cosseno, vamos lá. A derivada do cosseno de x é o seno de x. A derivada do seno de x é cosseno de x. Muitas pessoas confundem esses sinais. Então, mentira. Ó, a derivada do seno é cosseno e do cosseno é seno. Ah, não, do cosseno é menos seno. Por que eu lembro que é negativo aqui? Isso é só um processo mnemônico, tá, gente? A dedução é lá com limite, pela definição. A do cosseno é com sinal negativo. Então, a derivada do cosseno de x é menos seno de x. A derivada do cosseno tem um sinal negativo. Então, quando a gente pensa com funções trigonométricas inversas, quando tem o có aqui também, ó, tem esse sinal negativo. Todas que tem arco cotangente, arco cosseno e arco cossecante, eu vou riscar do lado de lá, ó. Quem que é derivado dessa função? Vai ter um menos aqui. Quem que é derivado dessa função arco cosseno de x? Vai ser menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Derivada de arco cossecante, menos 1 sobre raiz sobre módulo de x vezes raiz de x ao quadrado menos 1. Então, quando a gente colocou essas funções trigonométricas inversas aqui, que tem esses cotangente, cosseno, cossecante, as inversas dela, só muda em relação ao da tangente, porque tem um menos. Então, eu quero voltar no da tangente, o que eu tenho que fazer? Apaguei o menos, deixou de ser o da arco cotangente, voltou a ser a da arco tangente. Apaguei o menos aqui. Essa aqui é da arco seno e não mais da arco cosseno. Apaguei o menos. Então, essas três primeiras aqui, elas são bem diferentes entre si, com domínios muito diferentes, inclusive, né? O domínio dessa função aqui é reais. Vou corrigir esse domínio aqui, ó. O domínio da função arco. O domínio da função arco secante, não mais só da derivada dela, da arco secante mesmo. Esse domínio inclui o menos 1 e 1. Então, esse aqui, ó, é o resumo mais importante de funções trigonométricas inversas. Quais são as derivadas dessas três primeiras funções? Aquelas lá são importantes? Também. Só que a gente vai precisar, num futuro muito próximo, qual a função que derivando dá 1 sobre 1 mais x ao quadrado? E a resposta que a gente quer é arco tangente, não vai ser menos arco cotangente. Então, essas aqui a gente precisa saber de cor mesmo, e lembrar que a outra basta colocar um menos.
Então, facilita aí na nossa memorização. Então, são 3 que tem que saber de cor. E elas têm semelhança entre si. E se ficar na dúvida, dá para deduzir usando derivada implícita. Então, olhando a função inversa e fazendo a derivada implícita. Vamos fazer algum exercício para a gente treinar como é que usa essas derivadas das funções trigonométricas quando envolve função composta. Então, por exemplo, se nós tivermos uma função, se eu tiver y igual a arco tangente de raiz de x, como é que eu derivo essa função? Então, eu quero derivar em relação à variável x, eu quero derivar y em relação à variável x. É isso aqui que eu estou buscando. Derive y em relação à variável x. Para isso, vamos identificar a nossa função interna, que tem uma função composta. Não é arco tangente de x sozinho, porque isso a gente já sabe derivar. Tem uma outra função, que é a função raiz. Vamos chamar de u a nossa função interna, e a nossa função y vai ficar agora dependendo só de u. Então, nesse caso, a gente vai poder calcular separadamente a derivada do u em relação a x, que é derivar a função raiz de x. Quem que é derivada da função de raiz de x? Raiz de x é x elevado a meio. Como é que eu derivo x elevado a meio? Meio de x elevado a meio menos 1, ou seja, menos meio. Subtrai 1 no expoente. Então, a hora que a gente tiver aqui, ó, então essa aqui é a função u. Então, o meu y agora não depende mais de x, depende de u. Então, eu vou ter que derivar y em relação a u. Então, aqui eu vou derivar y em relação à variável u e vou obter. Quem que é a derivada de arco tangente de u? 1 mais u ao quadrado. 1 sobre 1 mais u ao quadrado no denominador. Então, porque a derivada do arco tangente de x era 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, como aqui é o u, 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Então, não tem que decorar com x ou com qual variável seja aqui. Então, pela regra da cadeia, basta que a gente multiplique essas duas, que a gente vai ter encontrado a derivada de y em relação a x. Então, nós estamos procurando a derivada de y em relação a x. Então, a derivada de y em relação à variável x vai ser derive y em relação a x. Para isso, a gente vai usar uma variável intermediária que foi o du. E essas contas aqui a gente fez separadamente. A gente conseguiu derivar separadamente a função raiz quadrada e a função arco tangente de u. Então, a gente separou as duas funções. Aqui elas estão compostas, a gente conseguiu separar e derivar. Então, essa derivada que a gente está procurando, a derivada de y em relação à variável x, vai ser o produto dessas duas que a gente tinha encontrado. Só que se eu substituir diretamente 1 mais u ao quadrado aqui, nesse passo vai ficar a resposta dependendo do u. E o u é só auxiliar, o u era o raiz de x, ó. Então eu vou colocar aqui raiz de x ao quadrado, vezes a derivada do u, que é aquele amarelo ali, que fica 1 sobre 2 raiz de x. Porque x elevado a menos meio, está no denominador, negativo, como é fracionário meio ali, é raiz quadrada. Então, a gente acabou de encontrar a derivada. Claro que aqui, como x, pelo domínio dessa função, o x tem que ser maior ou igual a zero. Aqui, não precisa nem preocupar com o módulo, né? O raiz de x ao quadrado vai ficar o próprio x. Então, aqui a gente vai ver que vai ficar que multiplica. O 2 eu até posso colocar antes e fica a raiz de x. Essa função aqui não pode ser calculada no zero, mas o domínio dela é maior do que zero, então, essa função derivada. Então, fazendo mais um exemplo, se nós tivermos... Vamos generalizar um pouquinho para arco tangente, para a gente já ir acostumando com a ideia. Olha, se eu tiver arco tangente, então, de uma função de x, então imagina que a gente tem arco tangente de uma função de x. Ali, no caso, a função de x era a raiz de x, mas poderia ser outra função qualquer. Poderia ser x a sétima mais 3, qualquer função que nós quisermos, um produto, um quociente. Então, quem vai ser a derivada dessa função aqui, ó? Uma função composta, que eu ainda não falei qual é a cara da f, mas é possível derivar? Sim, porque a derivada de arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, se aqui for x, mas não é x.
essa função está aplicada no f de x, então usando a regra da cadeia, eu tenho que vir aqui e substituir por f de x, vezes, regra da cadeia, deriva a função que está ali dentro. Então, a gente, ao invés de chamar de u no exercício anterior, a gente poderia concluir diretamente, substitui o raiz de x aqui dentro e deriva o raiz de x ali fora, a gente obteria a mesma resposta. Com raciocínio similar, a gente poderia encontrar quem é a derivada da função arco-seno de alguma função aqui, ó, uma g de x. Quem que é a derivada de arco-seno de alguma função? Então, composta com arco-seno. Arco-seno é 1 sobre raiz de 1 menos alguém ao quadrado. Lembre que o seno, o zero faz parte, então o zero atenderia essa condição. Ó. Raiz de 1 menos zero existe. Então, a minha função que está dentro aqui agora, ó, esse ponto que eu estou calculando é o g de x. Então, eu vou vir aqui, substituir no g de x e derivar para o g de x. Se tem alguma dificuldade, chama de u e faz isso diretamente para o u. Um raciocínio análogo, se a gente pegar a função arco secante de alguma função, agora eu vou chamar aqui f de t, então agora eu estou derivando em relação a t, a variável do exercício é t. Então isso ficaria 1 sobre módulo raiz ao quadrado menos 1. Lembre que na função arco secante o zero não faz parte, porque se eu substituir esse zero aqui, ia ficar raiz de 0 menos 1, fica a raiz de menos 1, que é negativa. Também não posso substituir zero aqui, zero multiplicado por alguma coisa daria zero. Então, o zero não faz parte dessa função arco secante, não faz parte do domínio dela. Então, não dá para confundir com essa aqui que tinha 1 menos alguém ao quadrado. Essa aqui tem alguém ao quadrado menos 1 no módulo. Lembre que no secante fica o módulo perto do x ao quadrado. Então, a nossa função aqui, ó, é f de t. Então, aonde que está aplicada isso? Aí eu vou substituir f de t vezes a derivada dessa função, que é uma função de t. Então, a arco secante de uma função interna aqui tem o mesmo formato de 1 sobre módulo raiz ao quadrado menos 1. Mas aonde que ela está aplicada não é no x, é numa função de t. Então, eu tenho que substituir a função de t no lugar do x e lembrar de derivar essa função interna. Então, fazendo um exercício agora numérico, se nós tivermos uma função, imagina que eu tenho uma função f de x igual a arco seno de x ao cubo menos 7 dividido por 3. Então, eu vou ter que usar a regra do quociente por causa do dividido por 3? Não. Eu posso lembrar que esse dividido por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Então, eu não preciso usar a regra do quociente quando não for necessário, quando for uma constante no denominador. Então, eu deixo 1/3. Quem que vai ser a derivada dessa função? 1/3 é constante, então, o derivado de multiplicação por constante repete a constante, deriva a função. Então, eu vou derivar agora a função arco-seno. A derivada de arco-seno é 1 sobre raiz de 1 menos alguém ao quadrado. Então, quem que vai estar ao quadrado aqui? Exatamente a função interna aqui, que no caso é x ao cubo menos 7. Aqui eu vou ter que multiplicar pela derivada de x ao cubo menos 7, 3x ao quadrado. Menos zero. Então, cuidado que menos zero, eu não preciso colocar um parênteses, porque menos zero vai dar o próprio 3x ao quadrado. Mas se fosse outra coisa qualquer, é obrigado a colocar um parênteses, porque isso aqui está multiplicando todo o quociente. Então, nesse caso, não precisa. E aqui teria acabado a derivada. Acabou nesse passo. Ah, pode elevar ao quadrado? Pode, mas a conta não tem nada indicado que ainda falta fazer e a derivada está concluída aqui. A conta que me dá a derivada. Então, se nós tivermos uma função f de z igual a z que multiplica arco tangente de
Z a quarta menos 2. Então, aqui tem um produto. Então, é obrigado a usar a regra do produto. Ah, tem função trigonométrica inversa no meio do caminho. Não tem problema. Tem que usar a regra do produto, tem que usar a regra do produto. A regra do produto fala que a gente deriva a primeira função. Então, eu posso fazer assim, ó. Vou deixar indicado. Então, é como se eu estivesse repetindo, né? Z a quarta menos 2, soma, Z. A gente nunca pode derivar tudo de uma vez só, né? Z a quarta menos 2. Então, são duas funções que estão multiplicadas. Então, a primeira coisa, nesse passo, eu vou derivar só o produto. O que é derivar o produto? Deriva a primeira função, repete a segunda, soma, isso faz parte da regra do produto, com o produto da primeira função pela derivada da segunda. Olha, aqui vai ter a derivada da segunda. Então, aqui tem um produto, então se não tem nada é um produto, e aqui também tem um produto. Então, nesse passo eu ainda não fiz a derivada do produto. Não fiz a derivada, não acabei a derivada da minha função f. Eu indiquei qual é a regra do produto, usei a regra do produto e derivei só o produto. O que falta é derivar a primeira função, que no caso é z, e a segunda função, que é arco tangente. Então, eu tenho que escrever isso. Então, a minha derivada aqui, ó, a derivada da minha função z vai ser igual. Quem que é derivada de z? 1. Então, vai ficar 1 que multiplica o arco tangente, estava pronto, era só repetir. Então, fica z a quarta menos 2, mais, repete o z. Quem que é derivada de arco tangente de alguma coisa? 1 sobre 1 mais quem está dentro do arco tangente ao quadrado. Quem que está dentro do arco tangente? Z a quarta menos 2, vezes a derivada dessa função, que nesse caso é 4z ao cubo menos 0. Não precisa do parênteses por causa do menos 0. E acabou aqui. Pode tirar mínimo, colocar em evidência, mas aqui não tem nada indicado assim, falta derivar. Nesse passo anterior tinha, ó, falta derivar o que está com esse linha. Lembrem que tem soma, viu, gente? A regra do produto é deriva a primeira função, repete a segunda, soma com a primeira função multiplicado pela derivada da segunda.